Olá, pessoal do curso de Relações Internacionais da ACES UNITA. Aqui é o professor Emerson novamente, prosseguindo no nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Nesse sentido, o artigo 22 da Lei de Arbitragem, parágrafo 2º, especifica que, em caso de desatendimento sem justa causa da convocação para prestar depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levar em consideração o comportamento da parte faltosa, por exemplo, vendo se houve alguma situação que seja justificável, né? Uma doença, um caso assim, ao proferir sua sentença. Se a ausência for de testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente requerer a autoridade judiciária que conduza a testemunha renitente, comprovando a existência da convenção de arbitragem, que é o que a gente chama de conduzir debaixo de vara, ou seja, mandar a polícia buscar aquela pessoa. Prosseguindo aqui, o artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem dispõe que a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Revelia é quando ela não participa, foi comunicado, enfim. Então, isso não impede a sentença arbitral, assim como não impede a judicial, né? Se a parte foi devidamente informada e ela não participa, problema dela. No final do artigo 22, o parágrafo 5º possibilita que, se durante o procedimento arbitral um árbitro vier a ser substituído, fica a critério do substituto repetir as provas já produzidas. Nesse sentido, não é obrigado que o substituto realize novas provas. Ele pode aproveitar a que o árbitro anterior produziu. O artigo 22A da referida norma, incluída pela Lei 13.129 de 2015, permitiu que, antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. Nesse caso, se houver necessidade de uma medida de urgência para impedir que o próprio objeto da arbitragem pereça, pode ser pedido um liminar, um processo cautelar, alguma situação assim, que são medidas de urgência que o Poder Judiciário pode tomar, já que o árbitro não tem essa capacidade. Por sua vez, o parágrafo único do artigo acrescentado detalha que cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. Então, aqui, no sentido de dar eficácia, né? A eficácia cessa 30 dias se não houver requerido a instituição da arbitragem. A Lei 13.129 de 2015 também incluiu o artigo 22b na Lei de Arbitragem, que determina que, instituída, perdão, a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário. Ao seu turno, no parágrafo único do artigo 22b, se determina que, estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou de urgência será requerida diretamente aos árbitros. Eles podem, dentro de determinadas circunstâncias, se já começou a arbitragem, e aí a gente faltou especificar isso aqui no começo, né? Se a arbitragem for instituída, eles podem tomar, sim, medidas cautelares. Não pode se ainda não foi instituída, mesmo tendo a arbitragem prevista, e aí é bom esclarecer para parecer que a gente não está dando informação errada. Então, pode pedir medida cautelar ao judiciário, se já houve escolhida a arbitragem, mas antes dela começar. Depois dela começar, os árbitros, sim, eles têm esse poder, mas só depois que a arbitragem começa. Bem, a Lei 13.129 de 2015 acrescentou o artigo 22C na Lei de Arbitragem, no qual possibilitou ao árbitro ou tribunal expedir carta arbitral para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência de ato solicitado pelo árbitro. Isso aqui é uma novidade muito grande, no qual permite que o árbitro peça a colaboração do Poder Judiciário para realizar alguma ação necessária à arbitragem. É isso. O parágrafo único do artigo 22C dispõe que, no cumprimento da carta arbitral, será observado o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. A gente já falou aqui várias vezes. A arbitragem tem uma preocupação muito grande com a questão do sigilo. Então, se já foi definido o sigilo, inclusive no cumprimento da medida, pode haver isso. O artigo 23 da Lei de Arbitragem estabelece que a sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes, e isso é uma vantagem imensa em relação ao judiciário, né? Não tendo nada sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de 6 meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. Um processo
litigioso, ou seja, que tem partes em conflito, que dura 6 meses, é praticamente impossível, a não ser que as partes cheguem a acordo. Então, isso já mostra a imensa vantagem que a arbitragem tem em relação ao Poder Judiciário. O parágrafo primeiro do último artigo citado, incluído pela Lei 13.129, conferiu o poder aos árbitros de proferir sentenças parciais. Então, eles podem dar sentenças parciais sem ser a sentença total, analisando o mérito da questão. No parágrafo 2º do artigo 23, também adicionado pela Lei 13.129, se define que as partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar o prazo para proferir a sentença final. Mas aí, lembrando, tem que entrar em acordo com as partes também. E isso é impensável e impossível no Poder Judiciário. O artigo 24 da norma analisada exige que a decisão do árbitro ou dos árbitros seja expressa em documento escrito. Então, a sentença arbitral tem que ser sempre por escrito, ela não pode ser exclusivamente verbal. Por fim, no artigo 24, parágrafo 1º, se esclarece que quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Lembrando que o número de árbitros sempre é ímpar. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. O artigo 24, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, traz a possibilidade do árbitro que divergir da maioria, querendo declarar o seu voto separado. Então, se ele for divergente, isso também acontece em tribunais, né? Ele não concordar com a decisão da maioria, então dois decidiram de um jeito e um de outro, ele pode colocar o voto em separado, especificando qual é a opinião. Mas aí ele é voto vencido, tá? A decisão dele não produz efeitos. Pessoal, é isso. A gente termina agora mais uma parte, já chegando na reta final do ponto 3, mediação e arbitragem da disciplina de arbitragem e mediação internacional. E é isso, pessoal. Estou sempre à disposição de vocês. Tchau, tchau.